E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Geoff Saraiva. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu pedi para que se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, conheça o meu site, que é o www.geoff.com.br, e que lá eu estou sempre escrevendo, tem uma parte de blog, em que semanalmente estou colocando outra coisa interessante, tem a parte dos e-books que eu sempre estou disponibilizando, tem o último de direito médico que, modéstia à parte, está muito bacana, tanto para paciente quanto para profissionais de saúde, notadamente os médicos, e é isso. E hoje eu vou falar sobre litigância simulada ou sham litigation, que é um tema muito interessante, que é o abuso do direito de ação. Isso vale para você que é advogado e está assistindo e para você que é um cidadão que demanda judicialmente várias demandas sucessivas, perseguindo um objetivo, às vezes obscuro, às vezes não obscuro. Vamos lá. Essa expressão sham litigation, ela veio do direito americano, que eles utilizam aquele sistema de precedentes, que é uma ação ou um conjunto de ação sem embasamento fático, por vezes sem embasamento jurídico, com potencial lesividade na ordem econômica, social e reputacional. Sim, nós sabemos que no Brasil é muito fácil processar uma pessoa ou outra. Agora, ganhar ou ter êxito nessa demanda é um ponto que se reveste um pouco mais complexo, porque o nosso Código de Processo Civil é um código muito interessante na órbita da busca do contraditório, da ampla defesa e etc. E isso veio a calhar no Brasil de forma recente, ante a necessidade de observância da boa-fé processual. Tudo bem, mas onde está essa normatização dessa litigância, do abuso de direito de ação, da sham litigation? Iniciamos com o Código Civil, lá no artigo 87, que ele fala que o titular de um direito que excede manifestamente, além do esperado, além do desejado, além do amparado legalmente, essa conduta é capaz de causar um ato ilícito naquela vítima, naquela parte contrária. Nesse mesmo sentido, nós temos o Código de Processo Civil, lá no artigo 77 até o artigo 81, que ele trata dos deveres e responsabilidades das partes. Lembre-se que as partes entendem-se como todo mundo que integra a relação do processo. Magistrado, autor, réu, Ministério Público, intervenientes, etc. Todos devem observar essas regras de conduta e de comportamento no meio do processo. E um dos pontos que eu acho que é bem interessante é o dever de expor os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente de ausência de fundamentação, ausência de amparo legal. E a vedação de você não produzir provas inúteis ou protelatórias, o malfadado venir contra facto impróprio. Ou seja, você não pode requerer um ponto, uma perícia, um procedimento judicial e depois utilizar esse ponto que você requereu contra você. Você não pode se beneficiar da própria torpeza no direito. E é um comportamento correto. Vamos lá. Trazendo essa mesma ótica, o STJ foi demandado, em que um autor questionou judicialmente essa enorme quantidade de demandas que eram protocoladas contra ele. E o STJ deu provimento a essa pessoa que buscou. Inclusive o julgado é de 10 de 10 de 2019 e veio da terceira turma da relatoria da ministra Nancy Andrighi. O que é que ele fala no julgado? O ajuizamento de sucessivas ações judiciais desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação de defesa, o denominado assédio processual. Veja bem que o julgado ele menciona a necessidade da observância do comportamento doloso, quando você tem realmente a intenção de protelar ou causar um mal àquela parte. Imagine só uma situação talvez de direito de família, porque você está questionando um divórcio e uma das partes começa a demandar em sucessivos agravos de instrumento, demandando o mesmo objeto, sucessivos embargos de declaração, sucessivas ações de modificação de guardas. Será que isso não se enquadra? Talvez. Ou então, talvez até o próprio Ministério Público, quando ele se comporta determinando a abertura de contáveis inquéritos policiais, questionando a conduta de A, B ou C, e no final, essa demanda é tida por sempre arquivada, se tem um arquivamento, você tem uma ausência de justa causa para a instrução dessa ação penal, talvez seja um caso que poderia, em tese, se enquadrar. Aí o que é importante a gente considerar? Que o Brasil mudou. O Brasil, com o CPC, a gente tem uma possibilidade maior de responsabilização daqueles que se comportam contra a boa-fé objetiva e contra aquilo que se espera daqueles que litigam judicialmente e entre outros comportamentos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Devo viajar em breve, mas em janeiro voltaremos com força total e com a maior frequência de vídeos.
E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu estou sempre atualizando. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.